absurdo isso. Ser egoísta. Será mesmo? Você já parou para pensar que tem uma linha muito tênue entre se priorizar e ser egoísta? É exatamente sobre isso que a gente vai falar no Depois do Caos hoje. Um podcast sobre como a forma que a gente age diante dos desafios revela verdadeiramente quem somos e quem a gente pode nos tornar. Eu sou Ana Júlia Agostinho, eu sou jornalista e eu tô muito feliz de você estar aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, se é a sua primeira vez. Se você já é de casa, alegre demais de ter você aqui novamente. Se a gente para olhar a palavra egoísmo e a gente separa ela. Ego vem do latim, a palavra inteira vem do latim, mas ego significa eu. E o sufixo ismo, do egoísmo, significa um sistema, uma doutrina, ou nesse caso, o egoísmo, uma prática habitual. O termo foi popularizado como um conceito filosófico e sociológico no século XVIII, frequentemente associado à vaidade, à pequenez da alma, ao mesquinho. Ok, beleza, entendido, Um pouco de onde vem a palavra, de onde vem os conceitos, de onde vem até o que a gente entende como ser egoísta. Mas, se a gente para pensar, de lá pra cá algumas coisas mudaram. E colocar o eu em primeiro lugar começou a ser associado com essa pequenez da alma, como algo ruim, como algo negativo. Epa, não é bem assim, não é mesmo? Aristóteles falava séculos atrás, muito antes de mim, de você nascermos, ele falava que tinham dois tipos de egoísmo. O primeiro é aquele que prioriza status, aparência, bens materiais, em detrimento dos outros. Ou seja, você quer muito aquilo, você valoriza muito aquele bem material específico e você pisa na cabeça de quem tiver na sua frente para conseguir aquilo. Esse é o primeiro tipo de egoísmo que ele falava. Já o segundo egoísmo, que ele falava que existia, ele era guiado pela sabedoria, pela intuição, por você saber o que é bom para você. Percebe a diferença? Percebeu a diferença entre um e outro? E aí quando a gente fala ser egoísta é ruim, a gente coloca tudo no mesmo balaio. O primeiro fala, não vou ajudar, eu não vou ganhar nada com isso, não vou te ajudar não. Já o segundo fala, não vou te ajudar porque isso não vai me fazer bem. Isso me destrói. E para viver, eu preciso de mim inteira. E eu tô no meu direito de falar não para isso. De falar não vou te ajudar nesse lugar, porque não vai me fazer bem. De respeitar os meus limites. Aí o que acontece, que eu confesso, que acontece comigo muitas vezes, quem confunde os dois, e é por isso inclusive que eu tô o quê? Fazendo esse episódio aqui para saber também como cai para você essa temática. Porque muitas vezes eu confundo os dois. E aí o que eu faço? Eu aceito tudo que me pedem, com medo de acharem que eu sou egoísta. Ah, não, então tá, vou fazer isso sim. Eu não posso, eu tô cansada, tô exausta. Não, mas eu vou fazer, porque senão, nossa, vai achar que eu sou egoísta, Não quero parecer egoísta. Então, por medo de parecer egoísta, e aqui a gente tá falando do egoísta, a segunda, A segunda forma que o Aristóteles fala, que é aquela que se respeita com sabedoria, conhecendo a si mesmo. Eu simplesmente ultrapasso meus limites. Falo, não, eu vou ajudar. Eu sou uma pessoa, aí confundo até com altruísmo, eu sou uma pessoa altruísta, então eu vou fazer isso. Eu me massacrando do outro lado e querendo, parecer que eu tô ajudando, Mas ajudando às custas de quê? De mim mesma. Isso começa a virar um círculo vicioso de autodestruição. A gente começa a cancelar plano, a engolir desrespeito, se perder no caminho do outro. Aí, quem entende a diferença, que eu tô querendo migrar para esse time agora, de ter mais clara na minha cabeça essa diferença, vê que se esvaziar, se violentar, se autodestruir, não é generosidade, não é.
Apesar de muitas vezes a gente ser ensinada que é, mas não é. E a gente tarda, mas não falha. Tô com 36 anos, mas tô entendendo agora que isso não é generosidade. É só esgotamento. Os gregos, eles têm uma palavra que é philautia. Vou escrever aqui, que é um jeito muito específico grego, né? De se escrever, tem um PH, é lindíssimo. Philautia. O que é philautia? É amor próprio. Só que eles traziam esse amor próprio como uma ignição da alma. Sem isso, para eles, sem philautia, é impossível você amar alguém de verdade. Impossível. Então, olha que loucura. Se a gente tá falando do egoísmo, né, que tem um e o egoísmo 2, né, as duas formas que Aristóteles falava. O egoísmo 2, né, que é esse de você se priorizar com essa sabedoria, é você ter essa philautia aqui, ó, no topo, amando a si mesmo, respeitando seus limites e não deixando que outros ultrapassem. É lindo, é belíssimo. E aí, não é à toa que uma das frases mais famosas de grande JC, Jesus Christ, não é mesmo? É ame o outro como a ti mesmo, né? E porque é o como a ti mesmo. Se você não ama o a ti mesmo, né? Não tem essa filáutia, você permite que os outros... E aqui existe essa parte de permissão, né? Porque quando alguém solicita para você fazer algo, ou pede, ou impõe, e você fala, ó, até aqui eu não vou, você tá fortalecendo e deixando mais forte a filáutia, o seu amor próprio. E mesmo que aquela outra pessoa reclame, fale, ai, nossa, como você tá sendo egoísta. Se isso, para aquela pessoa, você tá falando, ó, isso não vai me fazer bem. Ou, eu estou cansada, não vou. E a pessoa fala, você está sendo egoísta? Então, olha, é bom entender muito bem quem que é essa pessoa, né, no seu círculo de relacionamento. Porque aqueles que nos amam compreendem, e pode ser a longo prazo, muitas vezes pode demorar, mas compreendem quando a gente quer se priorizar, a gente quer se amar, a gente quer se respeitar. Ou seja, tudo isso para dizer o quê? Presta atenção no que você chama de egoísta, de verdade. Para contigo mesma e até para com os outros. Porque a gente tem colocado tudo no mesmo balaio. E se Aristóteles, esse grande pensador, mostrou que existe uma linha tênue, sim, entre aquele egoísta que pisa na cabeça de todo mundo e quer o objetivo em detrimento de qualquer um, e aquele que usa a própria sabedoria para impor os limites. Então, acho que vale muito essa reflexão pra gente, porque eu tenho visto que se uma pessoa acha que eu sou egoísta, porque eu tô me priorizando, tô usando a minha sabedoria pra me priorizar e não tô fazendo o que ela quer, então eu sou egoísta. Sou assim. Tô aqui me priorizando. Tô amando a mim mesmo antes de amar qualquer outro, né? Então, vamos parar de colocar os outros acima da gente, a vontade dos outros acima das nossas e deixar que a gente pense, seja pelo que os outros falam, ou seja por nós mesmas, muitas vezes sendo as nossas próprias algozes, que aquilo é egoísmo, porque não é. Não vamos nos sentir culpadas por a gente se amar cada vez mais e mais e entender o que faz bem pra gente e o que faz mal e querer se afastar daquilo que faz mal e querer sim definir limites. Pensa nisso. E se te chamarem de egoísta por você estar se priorizando e se amando, que assim seja. E inclusive eu quero muito saber como e o que você faz quando você começa a se questionar e achar que você deveria estar se doando mais, ou, ai, eu deveria estar fazendo isso, deveria estar fazendo aquilo outro, quando você se prioriza. Você tem percebido isso, esses momentos em que você se prioriza e às vezes você se sente culpada por isso, ou você fala um não e você também se sente culpada por isso? E se você sente, comenta aqui o que você costuma fazer nesses momentos. Você volta atrás? Você mantém, mesmo que um pouquinho desconfortável? Você banca?
Eu quero muito saber, vamos compartilhar, vamos se apoiar, porque quanto mais a gente quebra essa crença de que se priorizar é egoísmo, nossa, muito mais feliz a gente vai ser, muito mais. E mais leve umas com as outras, com aqueles que estão ao nosso redor, compreendendo também os limites que nos é colocado. A gente coloca o nosso e também compreende dos outros, né? Seguimos. Muito obrigada por ter escutado até o final. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima quinta-feira.